Por gentileza, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Se meus olhos não estão me enganando, eu vi o Pedro e a Thaís ali. Obrigado pela visita de vocês, direto de Mogi das Cruzes. Seja bem-vindo, queridos. São membros da Igreja Batista em César de Souza, onde eu fui consagrado pastor em 2018, gente. Olha só. Obrigado, Pedro e Thaís, pela presença de vocês aqui. Queridos, hoje nós vamos falar sobre não é hora ainda de parar. E eu quero, como primeiro ato dessa ministração, convidar você a fechar os seus olhos e dividir comigo esta oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui diante da Tua presença. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é a razão da nossa vida, da nossa existência. Ó Deus, hoje de uma forma muito especial, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos traga para o movimento novamente. Ó Deus, se há alguém que entrou aqui nessa noite, pensando em desistir, que o Teu Espírito Santo, Pai, ao final desta celebração, traga essa pessoa de volta para o movimento. Ó Deus, em nome de Jesus, se alguém entrou aqui pensando em desistir da vida, dos projetos, do que o Senhor tem para ele, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo possa convencê-lo de que não é a hora de parar. Nós te louvamos e te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Seja algum aspecto da sua vida pessoal, algo que você tem vivido, ou seja a missão e o desafio que o Senhor colocou na sua vida. Nessa noite, como foi pela manhã, nós queremos encorajá-lo, mediante a palavra do Senhor, que você não pare, não é hora de parar, não é hora de desistir. Volte para o movimento do Senhor Jesus, para a sua vida nessa noite, em nome do nosso Salvador Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao 11, essa história, esse relato tão conhecido de todos nós. Então a palavra do Senhor diz assim: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, ou o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia haviam 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor que nos pede, eu vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam cheios, tão cheios de peixes, que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém? Que o Senhor fale ao seu coração nesta hora. Que o Espírito Santo de Deus seja o único a falar entre nós neste momento. Amém, queridos? Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de 1 a 11. O tão conhecido texto da pesca maravilhosa. Sabe, irmãos, eu tenho um carinho especial por esse texto,
principalmente na ótica do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 1, você vai encontrar esse mesmo relato de uma forma resumida. Você vai ver Mateus e Marcos destacando a chamada dos primeiros discípulos, e o detalhe quando eles largam as redes, deixam elas jogadas no chão. Mas Lucas aqui, como um homem da ciência, um médico de sua época, ele é detalhista e minucioso, característica de todo o seu evangelho. Então aqui, no evangelho de Lucas, ele vai apresentar a cena toda. Ele vai abrir uma cortina que Marcos e Mateus não abriram. Aqui Lucas, ele nos insere em todo o contexto. Ele nos permite viajar até o momento deste milagre, e nessa cena nós somos envolvidos por todos os detalhes que Lucas nos apresenta. Sabe, queridos, esse texto para mim é especial, porque em 2004, num feriado de setembro, até então a PIB de São José dos Campos, ela organizava um congresso chamado Louvale. Eu sei que aqui muitos lembram desse congresso, certo? Quem se lembra do Louvale que a PIB organizava? Muita gente. E aí no Louvale de 2004, que ocorreu nesse feriado de setembro, eu tive a convicção de que Deus estava me chamando para o ministério pastoral a partir deste relato em Mateus capítulo 4, quando diz que eles deixaram as redes e partiram a seguir Jesus. Deixaram a sua atividade profissional para seguir Jesus. E a partir dali Pedro e esses outros companheiros estiveram com Jesus o tempo todo. Você sabe, queridos, que essa sexta-feira eu completei 2 anos de Ibage. E parece que Deus já estava costurando a minha vida ministerial aqui em São José dos Campos. Aqui nesta cidade eu fui chamado ao ministério. E aqui nessa cidade eu faço parte dessa igreja aqui, que tem permitido caminharmos com graça, com irmãos valorosos, irmãos abençoados. E eu sou muito feliz por isso, irmãos. Eu agradeço muito a Deus por tê-los na minha vida e poder participar da vida de vocês também. E essa noite, queridos, eu queria falar para você que talvez Deus te vocacionou, talvez Deus te chamou para um propósito específico, ou talvez na sua jornada cristã, na sua caminhada de fé, alguns motivos, algumas razões se levantaram para você parar, para você desistir. A palavra para você nessa noite é a mesma que foi para amanhã. Não é hora de você desistir, mas se você já desistiu, essa é a noite para você voltar para o movimento de Jesus. Amém, queridos? Esse texto é sensacional. Aqui Lucas ele vai nos inserir numa tríade de milagres. Jesus ele vai operar o milagre que vai mostrar o seu domínio sobre as leis naturais. Ele vai confundir a natureza, ele vai romper com o que é natural para exercer esse milagre, como ele vai fazer muitas outras vezes. Essa região aqui do Mar da Galileia vai experimentar muitos desses milagres da parte de Jesus. Muitos desses milagres que rompem o natural serão vividos nesta região. Na sequência, 2 curas serão apresentadas pelo evangelista Lucas. Então nós estamos diante de um momento em que Jesus está curando, está fazendo milagres, está mudando o que é natural, está transformando o que aos nossos olhos é natural, está curando pessoas que estavam enfermas. E aí aqui, gente, nós estamos diante de um texto em que homens foram chamados para um propósito específico. Homens foram chamados para caminhar com Cristo aqui nessa terra. E a partir desta caminhada, a vida, a razão da vida deles, jamais seria a mesma. Porque é assim comigo e com você. Quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos encoraja a não parar, continuar a nossa caminhada, a nossa vida nunca é a mesma
nunca será igual, nunca voltaremos para o mesmo lugar e para o mesmo estado que nós estamos, porque a vida com Jesus é assim, é tudo novo, tudo diferente e sempre em movimento. E Deus está te desafiando nesta noite, para você fazer parte desse movimento novamente. Não é hora de parar, não é hora de estacionar. Com Jesus, a nossa vida está em movimento. Agora veja que interessante. Nessa caminhada pastoral, irmãos, a gente percebe alguns motivos pelos quais nos faz desistir. Alguns motivos pelos quais nos faz estacionar, parar e permanecer inerte ao que Deus está fazendo neste mundo e ao que Deus pode fazer na sua vida e na minha vida também. E aí, gente, eu pontuei, eu listei algumas razões que nos faz parar ou que nos faz pensar e desistir. E se eu estiver errado, irmão, vocês podem me interromper. Falar, pastor, peraí, vai com calma aí. E o primeiro, a primeira razão que nos faz desistir, que nos faz desanimar, são as decepções que nós, porventura, encaramos na nossa caminhada cristã. Decepções com as pessoas. Há pessoas decepcionadas com Deus, porque criaram uma expectativa irreal. Mas muitas vezes, nós paramos, nós desanimamos, nós desistimos, porque nós nos decepcionamos com pessoas. Alguém fez um mal para nós, alguém cometeu um erro equívoco contra nós, e isso nos fez desistir. Nós entramos num caminho do desânimo. Primeiro eu queria dizer para você, que se porventura você entrou nessa noite, e você está decepcionado com alguém, que você confiou muito na sua caminhada cristã, se alguém te fez um mal que te decepcionou muito, eu queria dizer para você, com todo o coração e carinho, nós reconhecemos a sua dor, mas não foi a igreja de Jesus que te decepcionou. A igreja de Jesus continua santa e firme no seu propósito. Foi só alguém que tinha um projeto pessoal, totalmente diferente do de Deus, que decepcionou você. Nós somos pegos pelo desânimo. Muitas vezes nós nos cansamos, porque nós nos acostumamos com a vida cristã. Então é muito bom vir aqui, sentar nos bancos todos os domingos, ver as pessoas, é confortável ouvir uma palavra, poder cantar, poder cumprir uma agenda religiosa. Então nós nos acostumamos com a vida cristã. Ao se acostumar com a vida cristã, a próxima parada é o desânimo, porque vai chegar o momento que nada mais vai te animar, nada mais vai te motivar, porque você se acostumou em estar cumprindo um ritual religioso. O cansaço, nunca antes nos preocupamos tanto com a nossa saúde física, emocional. Nunca antes as academias estiveram tão cheias, sim ou não? Mas nunca antes estivemos tão cansados, tão estressados e tão indisponíveis. Alguma coisa errada não está certa. O tempo nos faz desistir, nos faz estacionar. O tempo nós estamos lutando e nunca falamos tanto sobre administrar o tempo. Hoje nós temos tecnologia, temos facilidade, mas também nunca antes brigamos tanto com as nossas agendas. As nossas agendas estão nos escravizando. E o final dessa jornada é estacionar, é inércia. Nós temos as frustrações. Vocês lembram dos discípulos a caminho de Emaús? Todos tomados, aqueles 2 homens tomados pela frustração. Afinal de contas, eles tinham uma expectativa de que o Messias daria fim a toda opressão romana, mas agora eles viram o Cristo, o carpinteiro pregado na cruz. O texto diz que eles voltam para a casa deles
porque não havia mais razão para eles estarem lá. Nós estamos frustrados por expectativas irreais que nós criamos para nós mesmos. Essa aqui é interessante. O sabático. Quantas pessoas entre nós diz assim, e eu ouço muito isso: pastor, eu estou no meu sabático, eu preciso dar uma descansada, eu preciso dar um tempo. Sim ou não, gente? Sabe qual que é o problema? E eu sou super a favor que todos nós tenhamos um sabático. Todos nós em algum momento precisamos puxar o freio de mão. O problema é quando esse sabático se torna um sabático eterno, gente. E esse é um discurso bonito, com cara de piedoso, que muitos estão se ancorando nele para permanecer inertes na chamada que Deus tem para você, e você não vive os planos de Deus para você, e a sua vida está estacionada porque você se ancorou nesse discurso com a aparência de piedade de que você está no ano sabático. Cuidado com esse discurso. Há irmãos que estão há 38 anos no sabático, irmãos. Não dá. Cuidado com esse discurso. As prioridades são interessantes. Se você cresceu numa igreja evangélica, se você cresceu na tradição cristã, você cresceu ouvindo sobre as prioridades. Quais são as prioridades da sua vida? Aí, queridos, tem um jovenzinho aqui da igreja, chamado Diogo Boturi, que ele diz o seguinte, que Jesus não pode ser a nossa prioridade. Porque quando afirmamos que Jesus é a nossa prioridade, Ele é só mais um compromisso dentre outros que nós temos, e nós só estamos ranqueando Ele. Só que Jesus, Ele é supra-prioridade, Ele é para além da nossa prioridade, Ele é a razão de toda a nossa vida. Ele não é mais um compromisso que nós temos lá na nossa prateleira, Ele está acima de tudo, de todos. Ele é Senhor, Ele é Salvador da minha vida e da sua vida. Amém, queridos? E a última razão para o desânimo, para parar, para desistir, é o senso de incapacidade. Pastor, eu não me sinto capaz, eu não sei fazer isso. Meu irmão e minha irmã, nenhum de nós sabia de nada aqui. Nenhum de nós sabíamos nada. Irmãos, nossas competências profissionais que nós acumulamos ao longo da vida, elas nos ajudam muito a servir melhor. Mas, queridos, há momentos da nossa vida que é só o poder do Espírito Santo sobre nós, que as nossas competências, elas escorrem pelo ralo e nós se tornamos dependentes somente do poder do Espírito de Deus sobre nós. E eu preciso dizer para você, Atos capítulo 1, verso 8, eles esperaram, e o Espírito Santo desceu sobre eles com poder, com capacidades, com dinamis, com o poder de Deus sobre a vida deles, e só aí, a partir daí, que eles se espalharam pela face da terra, pregando o Evangelho e servindo as pessoas. Meu irmão e minha irmã, olha só que interessante, quando vocês chamam nós, os pastores, para ir orar por você, e aí aqui, gente, ó, os mano aqui, eu, Ézio, pastor Marcos, é assim, nós queremos servir a comunidade, quando um não pode, o outro vai, e nós temos o maior prazer, é a nossa vocação, é o que arde no nosso coração, ir até você, ir até sua casa, dizer para você que está tudo bem, orar com você, participar da sua vida, porque vocês são nossos irmãos e irmãs, que o Senhor nos confiou. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, que a oração que vocês fazem diante de Deus tem o mesmo poder que qualquer pastor aqui, porque o Espírito de Deus, que derramou poder sobre a vida de vocês, derramou sobre todos nós. Então imponha as suas mãos, ore pelas pessoas, saia da inércia, porque o Espírito de Deus está sobre você, aleluia.
Quando nós chegamos aqui, gente, teve uma irmã que ela veio desesperada para falar com a Joyce, a minha esposa. Ela falou: irmã, vai ter um aniversário e vai ter oportunidade de dar uma palavra do Senhor no aniversário. É mesmo, irmã? Quando que vai ser? Vai ser no final de semana. E a gente estava cheio de compromisso. Aí a Joyce disse assim para a irmã: minha irmã, é o seguinte, você vai orar, você vai ler o texto da Bíblia e você vai falar, e Deus vai te usar. Porque assim, gente, o Espírito de Deus foi derramado sobre todos vocês, sobre todos nós. Então, em nome de Jesus, há poder do Espírito Santo, há autoridade do Senhor sobre a sua vida. Amém, queridos? Então, esse lance da incapacidade, eu sei que tem momentos que a gente se sente inseguro, mas o Espírito do Senhor é contigo. O Espírito do Senhor é com você. Vai em nome de Jesus. Amém, gente? Eu pontuei aqui 8 razões pelas quais a gente dá uma desanimada, pela qual a gente para. E eu queria dizer para você que todo domingo, gente, toda semana, quando nós nos reunimos aqui, o Senhor tem nos lembrado, tem dito para nós: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Isaías, gente, o profeta Isaías vai dizer o seguinte: aqueles que confiam no Senhor, e só no Senhor, voarão alto, alto como as águias, renovarão as suas forças, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Porque é o Espírito de Deus que nos coloca nesse movimento e nos tira dessa apatia espiritual. Em nome de Jesus, não é hora de parar. Há tempos o Senhor está te chamando para uma boa obra. Há tempos o Senhor está desafiando você. Aceite o desafio do Senhor, que o Senhor fará maravilhas, o Senhor abençoará pessoas, demonstrará o seu poder através de você, meu irmão e minha irmã. Esse é o poder do Evangelho, essa é a caminhada cristã. Não é hora de parar, não é hora de desistir. Talvez você entrou aqui nessa noite já entregando os pontos na lona. Querido, em nome de Jesus, o Senhor tem muito para realizar através da sua vida. O Senhor tem uma vida extraordinária, uma vida de luta, de desafios, mas uma vida de segurança no poder do Espírito de Deus, e Ele está te convidando nessa noite. Amém, queridos? Amém. Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquele que começou a obra em vocês, vai completá-la, vai aperfeiçoá-la. E eu quero compartilhar com vocês 3 razões para que você não pare. Em primeiro lugar, queridos, sempre que Deus entrar em cena, acontecerá uma intervenção divina. Olha só que interessante, o texto vai dizer no verso 4, que quando Jesus terminou de ensinar, então essa cena, ela é linda, porque assim, a multidão estava na beira-mar, na praia, gente, tem lugar melhor para estar? Na praia. Aí Jesus, ele dá uns passos para dentro do mar, ele pede para entrar, ele entra no barco, ele senta, e sentado no barco ele começa a ensinar as pessoas. Acabou o ensino, acabou a palavra. Aí ele vai se dirigir a Pedro. Queridos, Jesus aqui está dentro do barco. Olha só que interessante, e veja, quando a gente lê esse texto, e fala desse texto, vai dizer que não vem na sua mente, Pedro, Tiago e João no barquinho, vai dizer que não. Quando a gente lê esse texto, dá vontade de cantar essa música, porque agora ele mostra uma realidade que poucas horas antes não era. Agora há uma presença no barco, que há poucas horas antes não tinha. Então olha só Pedro, gente, pescador, tinha lá sua cooperativa, tinha os seus companheiros, eram os peritos da pesca, eram os caras que manjavam de pesca. Irmãos, uma vez, gente, eu aceitei o convite de participar de uma pescaria em alto mar. Se você já teve essa experiência, gente, olha só, é muito legal, mas você tem que ter um estômago assim, ó, forte. Ali, gente,
Pedro é o perito. Pedro é quem manja da pesca. E seus amigos também. Então eles eram os melhores daquela atividade profissional. Eles pescaram durante todo o horário, durante todo o período que era o mais adequado. E aí o texto vai inserir um segundo barco, ou seja, há um outro grupo ali que também não pescaram nada. Então não foi a falta de competência de Pedro, não foi a falta de destreza de João e Tiago, não foi o horário a escolha errada, porque todos os outros, ninguém pegou peixe também a noite inteira. Mas lá na noite inteira, no melhor momento, com os melhores da atividade profissional, havia uma presença que não era real, não estava ali. Mas agora Jesus está no barco e manda para Pedro, vá para o fundo, que tem uma coisinha diferente. Eu não estava lá à noite, mas agora eu estou aqui, e algo extraordinário vai acontecer. Quer fazer parte? Vai para o fundo, que algo vai acontecer agora. Então a presença de Jesus agora está no barco, e Jesus ele vai operar o milagre, que vai contornar tudo o que nós achamos que é natural. Os peixes, de alguma forma sobrenatural, serão atraídos, e eles vão pescar muitos peixes, e aqueles outros também vão pescar muitos peixes, e todos saem fartos, porque Jesus ele rompeu com o que é natural. Isso nos faz lembrar também o texto que o pastor Ezio ministrou aqui na nossa intercessão, aquele momento em que no mesmo mar, na mesma cena, numa outra ocasião, a tempestade sobreveio, as condições climáticas elas borbulharam e havia uma tempestade repentina. Assim como na pesca maravilhosa, Jesus vai dizer para o universo: universo, eu criei você, eu sou o seu Senhor, eu tenho todos os cantos do universo na palma das minhas mãos, e é só eu que tenho toda a autoridade sobre tudo que foi criado. Eu ordeno, fique quieto, e o universo silenciou, porque o universo, tudo, todos silenciam diante da voz poderosa de Jesus de Nazaré. E é por isso que eu estou dizendo para você nessa noite: não desista, porque quem vai com você é o Senhor Jesus, o Senhor do universo. E quando você abrir a boca para falar sobre Jesus, esta voz poderosa, que silencia todas as coisas, que sairá da sua boca, que chegará ao coração das pessoas, não pare, porque a voz do Senhor quer ser ouvida através da sua vida. Amém, gente? Porque a presença de Jesus, onde Ele está, algo divino vai acontecer. A presença de Deus sempre acontecerá quando ela estiver na cena, uma intervenção divina. Deus, como foi falado nessa manhã, não precisa de nada favorável. As condições favoráveis, eles estavam no momento certo para pescar. As competências favoráveis, era Pedro, o perito. O clima favorável, Jesus não precisa de nada favorável. Ele só precisa do seu coração obediente. Aleluia. Aleluia. Queridos, em nome de Jesus, o Senhor, Ele é especialista em pegar situações desfavoráveis e transformá-las em favor dEle para você e para mim. Amém, gente? O Senhor transforma as situações e as cenas favoráveis. Não importa como Ele fará, Ele faz, obedeça. Quando tudo estiver difícil, obedeça, que Ele vai transformar o seu desfavorável em favor dEle para você. Quando tiver tudo complicado, é Jesus que está pedindo presença na sua vida, que está querendo fazer presença na sua vida, que está te convidando a estar presente com Ele. É Jesus. Quando tudo estiver difícil,
quando tudo estiver dando errado, é a presença de Jesus que se manifesta essa intervenção divina. O que está difícil para você? O que você desistiu há muito tempo? O que fez você parar e você não voltou para o movimento? É Jesus que vai adiante de você. E na presença dele, em qualquer cena, tudo se torna favorável. Amém, queridos? O que fez você parar? Deus quer entrar nesta cena. Você fechou as cortinas se fecharam para você, mas o Senhor está abrindo elas novamente e querendo entrar na cena da sua vida. Amém? Jesus na cena é favor dele para cada um de nós. Amém? Em segundo lugar, a segunda razão, a fé para recomeçar precisa ser maior do que o medo que nos levou a pensar em desistir. O verso 5 e o 6 diz o seguinte: Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. E dessa vez as redes ficaram cheias, tão cheias que elas começaram a rasgar. Olha só que interessante, gente. Parece que essa cena, ela vai se repetir. Essa cena de Lucas 5, parece um déjà vu do que vai acontecer em João capítulo 21. E lá na ocasião, no mar da Galileia, os discípulos reunidos, o Cristo já tinha ressurreto, já tinha ressuscitado. Mas ainda havia uma frustração, havia ainda uma dúvida no coração dos discípulos. E o texto lá de João 20, 21, é muito interessante, porque Pedro ele vai tomar a palavra, vai tomar a iniciativa, vai dizer o seguinte: quer saber? Eu vou pescar. Sabe aquele adesivinho no carro? Está estressado? Vai pescar. Foi isso que Pedro fez, vou pescar. E aí os discípulos falaram: não, nós vamos também quero pescar, vamos com você. E aí parece que há uma dificuldade naquela ocasião também, surge o Cristo ressurreto. E o texto diz que eles não reconhecem. E ele começa a falar: joga para o outro lado. Joga para o outro lado. Aí percebe, gente, que Pedro, Tiago e João, eles voltaram para a mesma cena do seu primeiro encontro com Jesus. Eles voltaram para o mesmo lugar. Eles retrocederam para o mesmo lugar onde Jesus os chamou. Aí, gente, o texto de João 21 é fantástico, porque o discípulo que Jesus amava, João, ele vai olhar, ele vai forçar as suas vistas, ele vai olhar de longe e ele vai dizer: ei, é o Senhor! Então, como num espanto, como numa surpresa, ele vai dizer: é o Senhor que está ali. Lembra do que aconteceu? Vocês se lembram? Se lembram quando Ele nos chamou pela primeira vez e multiplicou os peixes? Vocês se lembram? Nós voltamos para o mesmo lugar, para a mesma condição, mas é o Senhor que está ali, está voltando, está nos dizendo novamente: volte para o movimento. Meu irmão e minha irmã, se lembre quando o Senhor te chamou lá atrás, lá no seu passado, aquela experiência que por muitas vezes você já esqueceu, e por esquecer você voltou para o mesmo lugar, retrocedeu para o mesmo lugar, e o Senhor está dizendo nessa noite para você: este não é o seu lugar, você já foi chamado, o seu lugar é adiante, é olhando para o futuro, o seu lugar é lá, servindo, glorificando o meu nome, apresentando a minha vida para cada um de vocês. Saia daquele lugar, saia daquela condição do passado que não é mais a sua. Aí João vê de longe: é o Senhor. E aí o encontro com Cristo ressurreto ressignifica, renova as forças, restaura as forças deles. Porque muitas vezes é isso que acontece conosco, nos esquecemos
daquele passado longínquo, de onde o Senhor nos tirou. Meu irmão e minha irmã, daquele lugar, aquele lugar não é mais o seu. Não é mais o seu lugar. O seu lugar é em movimento, servindo no movimento de Jesus. Amém? Saia dessa inércia. Deus te chamou. Foi Deus que te vocacionou. Irmão, se você perguntar para qualquer um dos pastores aqui, vocês já pensaram em desistir? Sim. Já teve momentos que foram difíceis? Sim. Mas aí, querido, é a hora que alguma coisa arde no nosso coração. É a hora que nós nos concentramos e nos lembramos de quem nos chamou. E as vozes do inferno, elas são abafadas quando nós nos lembramos da voz que nos chamou. E é o Senhor que te chamou. E aquelas vozes do inferno contra a sua vida, aquelas vozes do inferno que tiraram a sua integridade, que tiraram a sua dignidade, não te pertence mais. Agora é só a voz do Senhor que te traz propósito, existência, razão, dignidade, porque é o poder de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Deus não quer que você permaneça no mesmo lugar. E aí você pode estar pensando o seguinte: eu já tentei tantas vezes eu tentei recomeçar, e todas foram fracassadas, foram frustrantes. Eu tenho medo, eu não tenho mais forças para tentar recomeçar. Já tentei tantas vezes, e tantas vezes caiu, não deu certo, não deram certo. Meu irmão, minha irmã, meus amigos, nenhum de vocês é uma coleção de fracassos. Vocês são filhos do Deus Altíssimo, e Ele tem um propósito para a sua vida. Ele quer usar a sua vida com poder e glória. Você não é uma coleção de fracassos. Você é um filho amado do Senhor, e Ele conta com você para participar deste movimento. Amém? Pastor, você não tem ideia do que já foi dito sobre mim. Eu não quero saber, porque voz diabólica eu não quero dar ouvidos. Eu quero saber o que o Senhor pensa de você, o que o Senhor fala de você. É isso que me importa. O profeta vai dizer que é Ele, somente Ele é que sabe os pensamentos que Ele tem sobre nós. Aleluia. É a voz do Senhor que importa para você, porque a voz do Senhor é para ela que nós temos que ouvir, é na direção dela, para que a gente viva um recomeço, e o recomeço é a especialidade de Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, não dê ouvidos para as vozes diabólicas, ouça a voz do Senhor. Amém? Por último, querido, em terceiro, aquilo que Deus fizer através de nós sempre transbordará sobre aqueles que estiverem diante de nós. Então, olha só, há um barco com Pedro, Tiago e João no barquinho, e aí tem um segundo barco anônimo. São chamados de companheiros, mas nós não sabemos os nomes, são desconhecidos. O texto não traz essa informação. Mas ao obedecer à voz do Senhor, e o que é incrível isso, gente, porque Pedro, olha só, Pedro ele diz, tudo que é possível fazer nós já fizemos, mas como é o Senhor que está dizendo, então eu vou jogar essas redes. Porque Pedro já tinha ouvido falar de Jesus. Jesus já estava fazendo milagres. Jesus já era conhecido ali na Galileia. Aí ele para ali no barco de Pedro, ensina as pessoas. Então Pedro, ele obedece dizendo, como é o Senhor que está dizendo? Então eu vou jogar as redes. E perceba no texto a mudança de tratamento. O diálogo começa com Pedro chamando ele de rabi, de mestre. Mas o texto termina, gente, com ele prostrado dizendo, Senhor dos senhores, afasta-se de mim. Sabe o que Pedro está fazendo? Quando ele percebe o que está acontecendo, ele se prostra e adora Jesus de Nazaré.
Amém, queridos? Então nessa dinâmica, é muito interessante porque o outro barco, anônimo, é abençoado também, fica repleto de peixes. Então o barco dos discípulos agora está cheio de peixes, mas aqueles que estão perto dele também. Esses homens foram abençoados, estão fartos de peixe, estão com o barco quase afundando, porque Pedro, Tiago e João obedeceram a voz, o comando de Jesus. Porque assim, gente, quando eu e você obedecemos as chamadas, os desafios do Senhor, as pessoas serão abençoadas através das nossas vidas, gente. Que coisa mais linda, não há nada mais belo na vida cristã do que isso. A partir da sua obediência, da sua vida diante de Deus, pessoas do seu lado, ao seu redor, serão abençoadas também. Reverendo André Botelho, ele escreve um livro baseado em Jonas, chamado Vocação Sem Máscaras. E ele diz nesse livro, que quando nós não respondemos aos desafios do Senhor, alguém vai sofrer, vai faltar para alguém. Mas, queridos, quando nós obedecemos a voz do Senhor, as pessoas que estão nos cercando, todas elas são abençoadas por tabela, gente. Que coisa absurda. Seja um homem de Deus na sua casa, que a sua família inteira vai ser abençoada. Seja um filho bom para os seus pais, que a sua família inteira vai ser abençoada. Responda ao chamado do Senhor, que a sua rua, o seu bairro, aqueles que cruzam o seu caminho, serão fartos e abençoados pelo poder do Senhor. Amém, queridos? Olha só que interessante, Priscila, Honorato, hoje de manhã antes da escola bíblica, vocês estavam ensaiando aqui, aí a Carol sentou ali onde o Samuel está, e eu entrei ali, irmão, eu já achei estranho, ela está muito quietinha ali sentada, mas ela estava olhando para a Priscila, para o Rafa, para o Marquinhos, para a Fatinha, estava olhando para o pessoal. Eu falei, e aí, filha? Sentei do lado dela, e aí, filha? Bora para a classinha? A minha filha pegou e falou assim, ela falou assim, papai, quero cantar que nem esses aí, ó. Agora, se esses irmãos aqui, ó, tivessem dito não ao ministério do Senhor, minha filha não viveria essa experiência. E todos os outros que a gente não sabe. É o Senhor que te chamou. Diga sim ao Senhor. Nós não mensuramos, nós não conseguimos rastrear a nuvem de testemunhas, nós não conseguimos abarcar, nem tomar consciência de tantas pessoas que são abençoadas quando nós entramos no movimento de Jesus. Amém, queridos? O Senhor te chamou, fale sim para Ele. Se a sua vida está estacionada, em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo vai te colocar em movimento novamente. Pastor, o meu problema é grande. Nós falamos de um Deus que desconcerta o natural e nos apresenta o que é sobrenatural. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Quero convidar os meus queridos da adoração. Veja, gente, olha só. O Senhor se apresentou para Pedro, e aí Pedro tomou ciência do que estava acontecendo, e aí Pedro, ele para de chamar Jesus de mestre, de rabi, e começa a chamar ele de Senhor. A palavrinha ali é Kyrios, que é, gente, a palavra imediatamente relacionada ao Yahvé do Antigo Testamento. Sabe o que Pedro está falando? Quando ele viu os barcos cheios de peixe, ele se prostrou, ele ajoelhou e ele disse, esse é o Yahvé, esse é o Adonai, esse é aquele que estava na sarça ardente chamando Moisés, esse é aquele que estava na fornalha ardente, este é aquele que estava na cova dos leões, este é aquele que chamou Abraão, este é aquele que rasgou os céus e segurou o braço de Abraão no Monte Moriá. Aquele Deus que foi apresentado em todo o Antigo Testamento, cheio de poder, de trovões, de raios, de chamada, de transformação,
de cuidado com o povo, estava ali no barco de Pedro, e Pedro a adorou, porque Ele é o único digno de toda glória, honra e poder. É o nosso Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré, o único digno de toda glória. Aleluia! Saia dessa apatia, volte para o movimento. O Senhor está desafiando você nessa noite. Eu conto com você, eu quero usar a sua vida. Se algo aconteceu nesse caminho, se alguma coisa te fez parar e desistir, é hora de recomeçar, é hora de reiniciar sua história, é hora de voltar para o movimento de Jesus, que Ele quer fazer algo através da sua vida. Amém, queridos? Nós vamos louvar ao Senhor, vamos dar toda a glória ao nosso Senhor e Salvador. E eu peço por gentileza que você se coloque em pé, e quando nós estivermos cantando, adore este Senhor, e ao final desta celebração, Pastor Edio virá aqui e nos derramará a bênção dele sobre cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Volte para o movimento.